Olá, queridos e queridas, passando aqui para tirar mais uma dúvida hoje, continuando falando aqui sobre a escatologia consumada. Hoje, falando sobre a escatologia consumada e a ressurreição dos mortos, tá? É importante que você saiba que a escatologia consumada prega que não haverá ressurreição dos mortos, tá? Que quem ressuscita é o espírito. Quando a pessoa morre, o corpo vai para o pó e o espírito é arrebatado a Deus e pronto, tá? Depois não acontece mais nada, ok? Mas será que eles estão certos? Será que eles estão corretos? Obviamente que não. Preste atenção no texto, vamos ser honestos e ler o texto da forma como ele mesmo se interpreta, né? Primeiro nós temos que saber que há um capítulo na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, capítulo inteiro até o versículo 58, tá? Onde esse capítulo fala detalhadamente sobre como acontecerá a ressurreição dos mortos. Não é a ressurreição do espírito, como pregam alguns da escatologia consumada, tá? O espírito não morre, ok? O espírito não pode ressuscitar porque ele não morre, ok? Então, o que é que o texto diz? Vamos lá. 1 Coríntios 15, capítulo 15, né, verso 49 até os 55 diz assim: Paulo diz, assim como trouxemos a imagem do terreno, que é Adão, né, feito do pó da terra, assim também traremos a imagem do celestial. Paulo está falando para os crentes, como nós trouxemos a imagem de Adão, que é terreno, da terra, feito do pó, que nossa matéria, assim também nós traremos a imagem do celestial, do Cristo ressuscitado, glorificado, celestial. Verso 50, aí ele fala, e agora digo isso, irmãos, que a carne e sangue, que esse corpo de Adão não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, eu não posso entrar no reino de Deus com esse corpo de Adão, tá? Porque ele é corruptível, ele se deteriora, ele se degrada, ele se destrói, ele adoece, ele envelhece, tá? Mas eu não posso entrar no céu com esse corpo, na glória com esse corpo. Mas eu vou dizer para vocês um mistério, verso 52, aliás, verso 51. Eu vou dizer para vocês um mistério, na verdade nem todos vamos morrer, tá? Mas todos seremos transformados. Paulo está dizendo, para que o nosso corpo, esse corpo aqui não pode entrar no reino de Deus, no reino do céu, na glória celestial, mas nós precisaremos que esse corpo seja transformado. E não é necessário a gente morrer para ter esse corpo transformado, tá? Todos nem todos nós vamos morrer, nem todos dormiremos. Paulo fala dormir usando o eufemismo, né? Que é amenizando o impacto da palavra morte. Não é necessário todos nós morrermos, mas é necessário sim que todos nós sejamos transformados. Esse corpo precisa ser transformado, tanto dos que morreram, como de nós que estamos vivos ou que estivermos vivos para o evento da vinda do Senhor. E ele continua no verso de número 52. Como é que isso vai acontecer, Paulo? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, ressuscitou, está voltando à vida. Espírito não pode voltar à vida, porque espírito não morre. Paulo está falando de corpo, tá? De matéria. Agora ele diz, os mortos ressuscitarão agora, incorruptíveis, ou seja, com um corpo que não morre, que não envelhece, não adoece, não sente dores. E nós que estivermos vivos, verso 52, final do verso 52, nós que estivermos vivos seremos transformados também, né? A semelhança dos mortos que estão ressuscitando, incorruptíveis agora num corpo glorificado, nós também que estivermos vivos, também será necessário que o nosso corpo também seja transformado, tá? Verso 53, por que, Paulo? Por que devemos ser transformados? Porque convém que isto, ele vem falando do corpo, o capítulo inteiro, vem falando da ressurreição dos mortos, porque isto que é corruptível, essa matéria que morre, envelhece, adoece, é necessário que se revista da incorruptibilidade, isso que é mortal, esse corpo mortal se revista da imortalidade. Paulo está falando de um corpo novo que não envelhece, que não morre, que não é corruptível. Corruptível não está falando de roubo, está falando de algo que se deteriora, se degrada, que envelhece, que morre, que se corta, que sente dores. Está dizendo que é necessário, é preciso
que isso aqui, que é corruptível, que envelhece, sente dores, adoece, se revista de uma matéria, de algo que não envelhece, que não adoece, não sente dores, isso que é mortal, esse corpo que é mortal, seja revestido da imortalidade, tá? E ele diz assim, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal, se referir ao corpo, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Então observe, Paulo vem falando o capítulo inteiro tentando explicar, a carne do peixe é uma, a carne da ave é outra, a carne dos seres humanos são outras, toda carne é diferente, tá? O brilho da estrela é um, o brilho do sol é outro, o brilho da lua é outro, ok? Paulo vem falando sobre isso, mostrando a diferença entre corpos terrestres e corpos celestiais. Ele fala que nós trouxemos a imagem de Adão, agora é necessário que nós tragamos a imagem do Cristo, a imagem do celestial, do espiritual. É isso que ele está falando, esse corpo precisa ser revestido. Nós não vamos poder entrar no céu com esse corpo de carne e sangue como nós temos hoje. É necessário que ele seja transformado, mudado em um corpo novo, glorificado, que não adoeça, não envelheça, não sinta dores, tá? Para que nós possamos entrar no reino dos céus com isso. É necessário que haja uma ressurreição para quem morreu, tá? E espírito não ressuscita. Então Paulo está falando de matéria, porque o espírito está vivo, tá? Então é necessário que o espírito do crente fiel, ele assuma um corpo glorificado, tá? Para que ele possa entrar no reino dos céus. Exemplo, claro, Jesus. Jesus morreu, passou 3 dias no sepulcro. Quando ele ressuscitou com matéria, mas uma matéria glorificada, preste atenção, os discípulos estavam reunidos no lugar, ele entrou com as portas fechadas. É um fantasma? Não, peguem aqui. Vê se um fantasma tem carne e osso como eu tenho, mas uma matéria glorificada. Jesus comeu. Se tem uma coisa para comer, deram a ele um peixe, um favo de mel. Jesus já ressuscitado, com o corpo glorificado, ali comendo pão e mel, peixe e mel, para mostrar para os discípulos que ele não era um fantasma, que ele não era uma alma penada, que estava vagando por aí à procura de alguma coisa, não, mas que ele havia ressuscitado com o corpo glorificado, atravessou paredes, ele subiu aos céus na frente dos seus discípulos com esse corpo glorificado, certo? Ele comeu com seus discípulos com esse corpo glorificado, ok? Agora um corpo que não adoecia mais, não envelhecia mais, que a morte não tinha mais poder sobre ele. Então esse mesmo corpo que a gente vai receber, pessoal, tá? Então o pessoal da escatologia consumada faz confusão dentro de um copo com água, fica deturpando as palavras, porque isso é alegórico. O que é alegórico é alegórico, tá? O que é doutrina, o que é literal, o que é profético, tá? E aqui Paulo está debatendo com os irmãos de Corinto sobre essa questão. Vocês estão dizendo que não tem ressurreição dos mortos? Né? Paulo já começa assim. Por que tem uns aí que dizem que não tem ressurreição dos mortos? Se não tem ressurreição dos mortos, então Jesus também não ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, então a nossa fé é vã, tá? Então por que agora fazer a mesma coisa? Os coríntios já fizeram isso, meu irmão, tá? E Paulo repreendeu eles. Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. 1 Coríntios 15:16. E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, ainda permanecemos no nosso pecado. E também os que dormem em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias, né? Ou foi o primeiro a ressuscitar dos que estão dormindo ainda, tá? Porque assim como a morte veio ao mundo através por um homem, também a ressurreição dos mortos veio ao mundo por um homem que é Cristo. A morte veio ao mundo por Adão e a ressurreição dos mortos veio ao mundo por Cristo Jesus. E quando ele fala de ressuscitar os mortos, ele não está falando de ressuscitar espírito, de ressuscitar alma, porque o espírito não morre, tá? O espírito do crente, quando o crente morre, o corpo dele vai para o pó e o espírito dele vai para Deus, ok? No paraíso, para depois, no fim de tudo, quando o Senhor vier para buscar a sua igreja, aí os mortos, aquele espírito do crente que está no paraíso com o Senhor, assume um corpo glorificado, como o de Cristo, né? O corpo estava no sepulcro, mas o Espírito de Cristo estava em outro lugar. Aí depois Cristo veio, ressuscitou, ali o Espírito veio novamente a um corpo, agora glorificado, tá? E aí ele subiu ao Pai e está lá ainda hoje, à direita do Todo-Poderoso, né? Então,
Paulo está tratando sobre isso, para que continuar hoje de novo ressuscitando o mesmo erro da igreja de Corinto, dizer que os mortos não ressuscitam, pessoal? É claro que os mortos vão ressuscitar. Sim, meus amados, a Bíblia é muito clara e eu vou lhe dizer, meu irmão, eu vou por ela, tá? Então acho interessante o pessoal da escatologia consumada que diz que as únicas cartas que nós temos que dar crédito são as cartas de Paulo, e nem as cartas de Paulo eles estão dando mais crédito, que eles tentam de tudo quando Paulo diz alguma coisa que contraria o entendimento deles para dizer, isso é alegórico. Isso é alegórico? Não, isso aqui não é alegórico, meu irmão. Paulo está tratando um assunto que estava dando polêmica na guerra de Corinto, e Paulo entra dizendo, tem ressurreição dos mortos sim, porque se não tiver, Cristo também não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã, mas se Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Nós trouxemos a imagem de Adão, também vamos trazer a imagem do Cristo glorificado, do Cristo ressurreto, do Cristo ressuscitado com o corpo glorificado. Traremos também a imagem do celestial. Então é isso, meus irmãos, por favor, tá? Eu espero ter ajudado vocês, que Deus em Cristo abençoe, fique na paz, deixe a sua opinião nos comentários abaixo, se achar que vale a pena, compartilha e vamos à frente, né? Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.